Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, sexta-feira, da terceira semana do tempo comum. Meditemos com a Igreja o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados a meditar hoje sobre o reino de Deus. O reino de Deus, como Jesus nos ensina hoje, ele não vem de maneira estrondosa. O reino de Deus não faz alarde. O reino de Deus não é espetacular, não é algo de espetáculo. O reino de Deus, ele começa de maneira calma. O reino de Deus, ele começa de maneira tranquila. E Jesus compara o reino de Deus com uma semente que um agricultor lança na terra. Ele lança e deve esperar o tempo dessa semente produzir seus frutos. Assim é o reino de Deus. Nós devemos lançar a semente do reino. O germinar, o dar frutos, isso é da competência de Deus. A nossa parte é apenas semear a semente. Depois Jesus compara com a menor das hortaliças o reino de Deus, que ela é pequenininha, ela começa de maneira pequena, mas ela vai ganhando proporção tão grande que é capaz de mudar todo o ambiente à sua volta. Ela é capaz de mudar o coração que recebe a semente do reino com generosidade, com amor. Então, que nós compreendamos no dia de hoje que se nós queremos entender, se nós queremos viver e ver o reino de Deus presente no meio de nós, não vai ser por meio de espetáculos e teatros, mas o reino de Deus, ele começa de maneira sóbria, pequenina e simples, e vai ganhando proporções enormes. É aquela proporção que transforma toda uma realidade, que transforma a vida de quem abre o coração para as sementes do reino. Que nós sejamos hoje essa terra boa, que acolhe a semente do reino de Deus e deixa ser transformada por ela, ser transformado pelo ensinamento de Jesus, pela palavra de Jesus no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.